Amém. Nós chegamos à mensagem 2 desse alimento diário, intitulado Marido e Mulher, herdeiros da mesma graça da vida. Essa palavra é direcionada aos casais. Mas eu vejo muitos irmãos e irmãs aqui que não são casais, jovens, adolescentes, solteiros, outros já idosos, viúvos. Não seria uma palavra específica? Não. Eu tinha 12 anos de idade quando eu fui muito ajudado pelo meu pai na fé, quando trouxe uma palavra sobre casamento. E você pode falar, não, mas eu já sou idoso, não sou casado, sou viúva. Você tem filhos, você tem netos, você tem pessoas que você pode vir a ajudar se você ganhar visão na palavra. É a palavra que nos governa. É a palavra que transforma o nosso viver. Então, aqui não é uma palavra apenas para os casais. É uma palavra que o tema é o casamento. Senhor Jesus, nós precisamos ver o quanto Deus valoriza o casamento. No mundo hoje, há um descrédito. Não, precisa casar não. Você vê que pode dar certo, depois você casa. Vamos experimentar. Não é assim. Para Deus. Se nós queremos fazer as coisas segundo o que está no coração de Deus. Primeiro, homem e mulher precisam se guardar puros um para o outro. O sexo, ele foi criado para a estabilidade de um relacionamento. Então, se nós praticarmos o sexo fora do casamento, no mínimo vai ser uma fornicação. Pensando aqui em dois jovens que não são casados, eles não estão traindo um cônjuge, mas é fornicação, é impuro diante de Deus. E o tema dessa semana fala marido, e mulher, herdeiros. Irmãos, nós somos herdeiros, marido e mulher. Nós temos visto que nós somos um ser tripartido: espírito, alma e corpo. A gente olha para uma pessoa, é muito fácil. Eu estou olhando aqui um idoso de cabelo branco, né? Aí olho para cá, não, é um adolescente.
Ambos são homens, mas um tem 11 e outro... Essa primeira percepção, a percepção física. A segunda percepção, que humanamente falando, nós percebemos, é a alma da pessoa. Alma é mente, vontade e emoção. Aí você olha para ele e já sabe se ele está triste, se está alegre. Você conversa um pouco, você vai perceber se ele tem uma certa erudição, ou se ele está nervoso, se ele está... A gente logo percebe a alma. E num terceiro aspecto, o aspecto mais profundo, nós percebemos o espírito da pessoa através da comunhão. Nosso espírito, ele é, primeiro, comunhão. Essa comunhão tanto é vertical com Deus, como horizontal com os irmãos. Mas nós temos a consciência e a intuição. A unidade no espírito nós precisamos ter com todos os irmãos. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos. Se eu sou filho de Deus, eu sou irmão. Irmão de cada um. Então, essa comunhão é com todos os irmãos. Agora, a nossa alma, nós restringimos. Por exemplo, nós temos afinidades de uma família. Por quê? Você foi criado junto, você tem a mesma origem, os mesmos pais, ali há uma afinidade. Nós temos afinidades, por exemplo, aqui em Carlos Chagas, nós temos a nossa maneira de falar. Quando você sai lá para fora, você percebe que, mas moço, o que é isso? É diferente, né? Irmãos, essa afinidade a nível da alma é mais restrita. Mas tem uma afinidade que é única, é no corpo. Quando o Senhor Jesus, vamos abrir em Mateus 19. Ele começa a ser questionado pelos judeus (19:3) fala: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então,
Essa tradução aqui, no hebraico, é interessante, fala macho e fêmea. Não fala assim, homem e mulher, não. É uma tradução mais literal, né? O Senhor Jesus, ele fala que quando nós nos unimos ao nosso cônjuge, nós nos tornamos uma só carne. E sabe quem tem a maior percepção disso? São os filhos. Os filhos, eles têm a percepção de que pai e mãe são um. E é por isso que tantos filhos ficam desorientados quando pais se separam. Eles perdem o rumo, porque eles têm a percepção da unidade. Senhor Jesus, irmãos, eu odeio o divórcio. Sabe por que eu odeio? Porque Deus também odeia. A palavra fala, né, em Malaquias, que Deus odeia o repúdio. Repúdio é divórcio. Por quê? Porque está rasgando uma figura. Quem me conhece sabe que eu gosto de história. Faz umas 3 semanas que eu descobri a fotografia da avó da minha avó. Irmãos, e ela era uma mulher bonita. Óbvio que eu consegui via internet, mas imagina que fosse aqui a fotografia. E a única fotografia que eu tinha, e o Pida chega e faz isso. Eu ia no pescoço do Pida, não ia? Nós precisamos perceber o quanto que Deus valoriza o casamento. Interessante que aqui em Mateus 19, o Senhor dá uma brecha para o divórcio. Quando? Quando há infidelidade. Então, relações sexuais ilícitas. Nós cristãos temos a obrigação de perdoar as pessoas. O Senhor deixa isso muito claro. O amor de Deus é incondicional. O perdão de Deus é condicional. Condicional a quê? A nós perdoarmos os outros. Então, se um cônjuge aqui é infiel, o outro que foi lesado tem a obrigação de perdoar. Mas isso não quer dizer que ele tenha a obrigação de permanecer com ele. Aqui é a questão. Foi rasgado
a figura. Nós vimos essa semana em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, vamos lá. Efésios 6. É maravilhoso esse capítulo. Efésios. Desculpe, é 5. Aqui fala, né? No 6:32, depois de Paulo está falando aqui sobre o relacionamento de marido e mulher, né? No 32 fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande mistério. Desde lá de Gênesis, Deus escolheu a Adão e Eva e deu uma comissão para eles: estabeleça o reino sobre a terra. Infelizmente, o inimigo, ele enganou a nossa mãe Eva e o pecado entrou naquele primeiro casal. A natureza ruim daquela árvore do conhecimento do certo e errado entrou em nós. E entrou a morte em nós. Mas nós louvamos a Deus, porque hoje o Senhor nos compara à esposa do Cordeiro. O primeiro casal, primeiro Adão, a primeira Eva caíram, mas 1 Coríntios 15, 45, fala de um outro Adão. Olha só, 1 Coríntios 15, 45, fala, pois assim está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Esse nascimento não é físico. O nascimento físico foi quando nós nascemos de nossa mãe. O nascimento espiritual é quando eu crio. E assim nós nos tornamos seres que também possuem a vida espiritual. E assim, nós fazemos parte desse último casal que vai trazer o Senhor de volta. A primeira Eva falhou. Ela estava nua e despreparada. Mas a igreja, ela está sendo ataviada e adornada para o seu esposo, que é Cristo. Senhor Jesus, como nós vimos,
nós estamos estudando primeira epístola de Pedro. Pedro, ele está se direcionando aos judeus crentes espalhados pelo Império Romano. E a preocupação de Pedro é que aqueles irmãos, eles sejam contaminados pelo o modo de vida mundano, idólatra, das cidades onde eles haviam sido espalhados. Será que é muito diferente de nós hoje? Nós vivemos também numa sociedade onde tudo é permitido, onde os pecados são normais. E se a gente não tiver clareza na palavra, nós vamos ser conduzidos no curso desse mundo. É por isso que o irmão dá tanta ênfase. Nós precisamos ter a nossa comunhão diária. Por isso que nós precisamos desenvolver o hábito de ler a palavra, de ler o alimento diário. Ou seja, nós precisamos ser transformados pelo falar profético. Porque mesmo vivendo nesse mundo, se nós tivermos clareza na palavra, nós não vamos ser enganados. Eva foi enganada porque ela não deu valor à palavra de Deus. Ela escutou a palavra do inimigo. Se nós quisermos sermos vencedores hoje, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. E essa esfera que Deus criou, a família, ela é o melhor lugar para nós sermos guardados. Gostei muito do versículo em Eclesiástico que o irmão usou, né, das 3 dobras, né? Eclesiastes 4:12 fala: se alguém quiser prevalecer contra os 2 resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Parece que não tem muita lógica, né? Se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão. Mas aí aparece, ó, começou depois 2, por fim 3. Nós estamos falando de um casal. Se você está sozinho, vai ser mais difícil ser um vencedor. Mas se ambos estão buscando junto a palavra do Senhor, os 2 lhe resistirão. Ou seja, nós vamos resistir às tentações desse mundo. Nós vamos prevalecer. Aí fala: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quem é o terceiro? É o Senhor. Essa, né, é o meio que o Senhor usa para que
nós sejamos fortalecidos. Nós não vamos depender da nossa força física, mas nós vamos depender do Senhor. Senhor Jesus, nós vimos vários aspectos práticos durante a semana e eu diria para os irmãos, cada situação, cada pessoa é ímpar. Deus nos conhece a cada um. Eu não sei se você é uma viúva, se você é solteiro, se você é casado. Mas a palavra do Senhor precisa ser tomada com firmeza. Sabia que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele não era casado? E se nós formos ver, em 1 Coríntios ele falou, olha, eu queria que todo mundo fosse igual eu. Ele não sentia necessidade de casar. Agora, ele adverte, se você não tem esse dom, é melhor casar. Se você vai viver abrasado, é melhor casar. Cada pessoa, ela precisa saber diante do Senhor o que é melhor diante do Senhor. E às vezes a gente pode pensar, a palavra fala isso, aquilo. Certa vez eu fui ajudar um irmão em Cristo e uma situação muito triste, a esposa o traiu e ele era até novo, 40 anos. E eu entendia que ele poderia casar de novo. E na nossa comunhão, ele compartilhou, em meio a toda aquela tribulação, Deus deu uma palavra para ele, específica. Permanece eunuco. Quando aquele irmão compartilhou isso comigo, eunuco, sabe o que é um eunuco? Antigamente, o rei tinha muitas mulheres, então ele contratava eunuco. Era uma pessoa castrada, cortava os ovos dele. Então, ele não era nem homem nem mulher. Né? Então, quando aquele irmão compartilhou comigo essa palavra, eu que já estava querendo arrumar um casamento para aquela pessoa, o Senhor falou comigo. Eu dei essa palavra para ele. Você tem algo a acrescentar? Eu fiquei calado.
A palavra fala que cada um de nós temos um dom. E você precisa admitir qual é o seu dom diante do Senhor. Que nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos comissionou. Que nós possamos ter um testemunho forte aqui na nossa cidade. Olha só, vamos abrir em 1 Pedro. Olha só como que Pedro, ele começa o capítulo 3. 3:2 fala: ao observar o vosso honesto comportamento, cheios de temor. Vamos repetir? Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não importa a nossa condição hoje. Mas que as pessoas possam observar que nós somos pessoas que temem a Deus, temem desobedecer a sua palavra. Que nós possamos consagrar o nosso casamento ao Senhor. Eu comecei a palavra falando que eu havia sido muito ajudado quando eu tinha 12 anos. Tinha um ano mais que você, viu, Yuri? Meu pai, na fé, ele fez uma pergunta. Só tinha meninos ali. Éramos todos da mesma idade. Ele falou: quem aqui quer casar com uma virgem? Aí todo mundo, né? Levantou a mão. E diante de Deus, vocês são diferentes? Nós estamos vendo, nós somos herdeiros da mesma promessa. Então ele falou: se você quer casar com uma virgem, faça agora um voto de castidade e fidelidade à sua futura esposa. Você não conhece ela, mas você pode orar porque o Senhor conhece. E esse voto me guardou durante toda a minha vida acadêmica. E eu pude, junto com a minha esposa, aprendermos juntos a vida sexual. Bom demais, irmãos. Agora, se esse irmão não tivesse me alertado, olha, a figura do casamento é tão importante, valorize o retrato de Deus, não rasgue esse retrato. Que nós possamos valorizar o que Deus valoriza. Que nós possamos odiar o que Deus odeia. Assim, nós seremos respeitados, né, no meio da nossa comunidade. Carlos Chagas é uma cidade desse tamanhozinho. Todo mundo sabe a vida de todo mundo. Isso é muito bom e é muito ruim. É ruim
Porque quando a gente pisa na bola, todo mundo sabe. Mas também é bom, porque quando nós temos um viver, um comportamento cheio de temor, as pessoas falam, não, aquele povo é sério. Que nós possamos estar dando um bom testemunho nessa cidade, que quando nós sairmos para pregar o Evangelho, não seja apenas uma doutrina, mas que as pessoas saibam, ali vão pessoas sérias, que amam o Senhor e amam a sua palavra. Amém? Vamos levantar e compartilhar um pouco em pequenos grupos.